edição do Entre um Café e uma Prosa continua entrevistando Durval Muniz. O historiador conta o que pensa sobre assuntos como educação contextualizada e a atual retratação do Nordeste pela mídia. Embora essa discussão sobre convivência com a seca, com o semiárido, educação contextualizada, ela esteja se tornando cada vez mais comum, ainda é muito frequente, principalmente nas mídias, nas reportagens de telejornais e nas telenovelas, principalmente, essa retratação do Nordeste cheio de estereótipo. Na opinião do senhor, por que isso ainda acontece? Acontece porque primeiro, grande parte da mídia nacional está concentrada no Centro-Sul, né? Esse é um dos grandes problemas nacionais, é a concentração da mídia. Quer dizer, o Brasil não será uma sociedade democrática, verdadeiramente democrática, enquanto você tiver grande parte na mídia na mão de 10 famílias. Famílias que desde o começo do século XX, né, dominam a mídia e que fizeram, inclusive, da mídia um partido político. A mídia é hoje um partido político. É o partido político de oposição no Brasil, é a mídia, não é? Então, assim, você assiste a Rede Globo, o país está se acabando todos os dias, né? Você lê a Veja, o Estadão, etc. Essas famílias, por exemplo, a família Frias e a família Mesquita participaram do movimento de 32 em São Paulo. Eles estão aí há muito tempo. Eles apoiaram a ditadura. A ditadura seria impossível, a ditadura de 64, sem eles. Eles é que encantilaram Getúlio Vargas até levar Getúlio ao suicídio. Então, essas pessoas estão aí. Não é? Então, essa mídia, primeiro, ela é concentrada no Centro-Sul e, portanto, a imagem do país fica uma imagem distorcida. Nós não obedecemos à Constituição, que tem um capítulo da Constituição dedicado à comunicação, onde um dos itens é a regionalização da mídia. A mídia teria que ter conteúdo regional, ela teria que ser regionalizada. No entanto, a ditadura montou esse esquema de uma mídia concentrada e que, portanto, olha o país a partir de um determinado lugar, né? Então, o Brasil é visto de um determinado lugar. E mesmo as mídias locais, elas são submetidas à mídia nacional, né? Você veja que os padrões, inclusive, dos jornais, tudo obedece a uma mídia nacional. Então, você tem um olhar distorcido por isso, por essa concentração da mídia, etc. Né? E esse olhar distorcido, na verdade, ele está a serviço da manutenção das relações de poder que você tem no país. Não é? Quer dizer, veja, né, toda a reação que houve em 2010, quando o Nordeste foi decisivo na eleição presidencial. Toda a reação pejorativa, negativa em relação ao Nordeste, né? Porque a ideia é que as pessoas daqui votam com o estômago, né? De vez em quando você ouve, né, pessoas dizerem que há o voto com o estômago, como se você defender o Bolsa Família não fosse tão racional como você defender os interesses do seu banco. Quer dizer, o banqueiro, o dono do Itaú, pode votar em alguém que é favorável aos seus interesses. E isso é um voto esclarecido e com a cabeça. Agora, o rapaz que recebe Bolsa Família e que vota defendendo uma conquista que ele teve, porque foi uma conquista de cidadania, foi uma das poucas vezes que o Estado olhou para ele, né? Ele passou séculos sem que o Estado soubesse da sua existência. Quando o Estado soube da existência dele, ele vota defendendo este direito dele, de uma renda mínima, aí o voto dele não é racional, não é consciente. Não é? Quer dizer, é uma distorção completa. Então, essa imagem do Nordeste, né, essa veiculação, quer dizer, ela favorece a manutenção desse espaço, né, numa posição de subalternidade no país, que interessa, porque faz parte da própria forma como está estruturado o poder no Brasil. Né? Aqui é para ser uma área subalterna. As nossas elites assumiram esse lugar de subalternidade. Né? Elas se articularam com o poder central, né? Se colocando numa posição de subalternidade e aceitando essa subalternidade. Então, essa imagem da região reproduz isso e reproduz esse lugar dela. Né? Então, se a região começa a mudar, né? Se a região começa a interferir mais na vida política nacional, isso incomoda porque isso mexe com o pacto de poder que está, né? Quer dizer,
não é só a redução das desigualdades sociais que está incomodando muita gente, né? É a redução das desigualdades regionais. O Nordeste cresce hoje a taxas superiores ao crescimento nacional, não é? Quer dizer, o Brasil cresceu 2,3% no PIB o ano passado. O Nordeste cresceu entre 4% e 5%. Quer dizer, isso incomoda. O fato de que a região está finalmente reduzindo a sua desigualdade em relação a outros espaços. Quer dizer, nós deixamos de ser uma região, em grande medida, fornecedora de mão de obra barata e as pessoas começam a voltar para a região. Começa a ter uma migração de retorno, porque começa a aparecer oportunidades de vida aqui. Isso mexe em como está estruturado o poder no país, né? Então é fundamental essa circulação dessa imagem, né, degradada, estereotipada da região para remetê-la para o seu lugar de sempre. A região não pode mudar de lugar. Ela tem que estar nesse mesmo lugar sempre, né, do menor, do menos, do pobre, que é reproduzido pelas próprias elites daqui, porque elas vivem desse discurso, desse chororô, né, regionalista. Muitos pesquisadores consideram que um passo para resolver esses problemas é a educação de base. Só que aqui na região, as escolas usam livros didáticos produzidos na região sul e sudeste, que não consideram o contexto aqui regional, né? Na opinião do senhor, quais são as alternativas para resolver esse problema? Quer dizer, assim como a mídia, né, é concentrada, quer dizer, nós temos um país com tradição também de concentração de poder, né, a nível da União, né? Quando a gente discute, por exemplo, os problemas da educação, normalmente, inclusive, a educação fundamental, a educação, né, o ensino médio, quer dizer, muita gente, por exemplo, defende porque não há nacionalização do ensino, quer dizer, a União não passar a ser responsável pelo ensino municipal e pelo ensino, né, do ensino fundamental e ensino médio, o que seria um equívoco, porque você reproduziria ainda mais essa centralização. Nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, que é uma coisa interessante, né? O fato de que o governo brasileiro distribui livros, né, para as escolas. Nós somos o país que distribui a maior quantidade de livros no mundo, quer dizer, por isso todas as editoras internacionais vieram para o mercado brasileiro, né? As editoras de livro didático hoje quase todas são multinacionais, que compraram as editoras brasileiras, porque só o programa do governo garante o faturamento dessas editoras, né? São milhões de livros, né, que são distribuídos. Agora, tem essa distorção, quer dizer, essa centralização e cada vez mais essa centralização, essa concentração do capital no próprio ramo editorial, quer dizer, o fato de que você tem editoras cada vez maiores e localizadas num determinado lugar, gera também, né, que normalmente livro didático é livro por encomenda, a editora encomenda alguém para fazer os livros, né, e essa normalmente encomenda pessoas que estão ligadas historicamente à editora, que tem, né, e que constantemente são lá do Centro-Sul. Então, isso gera também, né, essa falta de contextualização. Agora, por outro lado, né, a gente tem que ter cuidado porque a educação, a escola, não pode ser também esse lugar de veiculação de discursos regionalistas. Por exemplo, quando se fala de educação contextualizada, né, e eu conheço algumas coisas, já participei inclusive de eventos que tratam dessa questão, me preocupa que muitas vezes a educação contextualizada é a reprodução dessa mitologia, é a reprodução dessas imagens da região, né? E isso me preocupa, quer dizer, se contextualizar for encher o livro de cacto, né, de seca, de cangaceiro, pelo amor de Deus, vamos descontextualizar, né? Quer dizer, a educação contextualizada tem que ser discutir os problemas regionais, né, que são variados. A seca continua sendo um, né, sem dúvida. A falta d'água, né, o problema do abastecimento d'água é um problema, né, mas que não é mais um problema só nosso, né? São Paulo está lá com falta d'água. Não é um problema nosso, claro que é um problema específico nosso durante muito tempo, mas, né, vai se tornando um problema mais generalizado. E nós temos outros tipos de problema. Nós temos a droga,
né? O tráfico de droga como qualquer lugar, a criminalidade, né? Nós temos o crescimento das cidades, né? Com falta de transporte público, nós temos né, problema de moradia, nós temos problemas de meio ambiente, temos uma série de problemas que são comuns, né, globalmente, e que eu acho que a escola é um lugar de tratar dessas questões, né? Da violência, né? Por exemplo, eu acho que não é reproduzindo a mitologia do cangaceiro que a gente vai combater a violência, não é? Não é reproduzindo a mitologia em torno da seca que a gente vai solucionar, né? Vai conseguir fazer com que a região conviva com isso. Esse tema, a desconstrução dos estereótipos do Nordeste, é sempre atual. Uma prova é que a obra do senhor, né, A Invenção do Nordeste, já vai na 5ª edição e vai ser lançado no exterior esse ano ainda. O que mudou no seu olhar da primeira versão para cá? Eu acho que, em grande medida, à medida que eu fui fazendo mais pesquisas, você vai olhando isso quer dizer, você vai aprofundando a visão que você tinha, né? É claro que o Nordeste está mudando. Desde o momento que eu escrevi esse livro, a região já é bastante diferente, né? Quer dizer, ela sempre foi caracterizada pela diversidade e ela se torna cada vez mais diversa, né? Ela se torna cada vez mais plural, né? Quer dizer, um dos grandes problemas para qualquer cientista social, para um historiador, né, é que a realidade é muito mais complexa sempre do que a gente consegue retratar. Quer dizer, tudo que a gente faz é fazer uma síntese, é fazer uma súmula, né, da complexidade do que é o mundo real, né? Quer dizer, por exemplo, o historiador tem que lidar com o fato de que você não tem um único tempo, né? A gente está acostumado sempre a pensar o tempo cronológico, como uma linha, como um só. Na verdade, em cada momento histórico, você tem diferentes temporalidades convivendo. O espaço é uma construção cultural, uma construção simbólica, uma construção discursiva e não apenas a natureza. O espaço não é simplesmente uma coisa, né? Uma matéria empírica, é muito mais do que isso. Quer dizer, o Nordeste é o quê? O Nordeste é inclusive um sentimento, o Nordeste está dentro de nós. Daí a dificuldade de lidar com isso, porque isso constitui a nossa própria identidade. A gente se emociona por causa do Nordeste, a gente se orgulha, a gente fica triste, a gente briga por causa do Nordeste, quer dizer, porque essa identidade está arraigada no nosso interior, né? É diferente, por exemplo, de outras regiões brasileiras que são meras convenções político-administrativas, como o Sudeste, por exemplo, que não existe do ponto de vista efetivo, que ninguém vive o Sudeste. Ninguém se emociona por causa do Sudeste, ninguém se considera sudestino. As identidades são paulista, carioca, mineiro, né? Quer dizer, o Sudeste, o Centro-Oeste são ficções. O Nordeste não. O Nordeste efetivamente existe porque ele foi introjetado. E ele foi introjetado por causa do trabalho de toda essa produção cultural poderosa, que fez com que esse conjunto de imagens, esse conjunto de significados habitasse a nossa própria alma, né? Então, assim, por isso também é doído pensar em ressignificar, em retirar isso. Tem muita gente que reage, né? Quer dizer, mas eu acho que é cada vez mais necessário. Eu acho que nós temos que nos livrar dessa coisa que nos estigmatiza nacionalmente, né? Que nos dá um lugar de subalternidade. O regionalismo nordestino é muito baseado no complexo de inferioridade. A gente se acha menor, a gente se acha incapaz, né? Daí a ideia de que alguém, para ser famoso, tem que ir para o Sul, né? Ou só presta se for reconhecido pelo Sul, né? Quer dizer, um artista daqui, se não fizer sucesso fora daqui, não tem valor, né? Então é um pouco essa mentalidade, não é? Que eu acho que tem que ser superada. Para encerrar, Durval, depois de tantos estudos, tantas pesquisas e livros, quem o senhor considera os maiores inventores do verdadeiro Nordeste? Olha, eu não diria que tem um verdadeiro Nordeste, quer dizer, porque o Nordeste ele é vário, diversificado, quer dizer, depende de que aspecto você vai focalizar, né? Quer dizer, eu acho que todos esses intelectuais importantíssimos inventaram de alguma forma ou chamaram a atenção para uma parte da região, né? Quer dizer, desde um João Cabral de Melo Neto, um Graciliano Ramos, um Jorge Amado, né? Quer dizer, e os intelectuais brasileiros que estão aí, né, trabalhando nas universidades. Acho que hoje a Universidade
brasileira e a universidade no Nordeste tem uma qualidade muito grande, né? E existe uma quantidade enorme de trabalhos que infelizmente estão engavetados, né? E que mostram diferentes facetas dessa região, né? Se você tem os movimentos sociais, né? Movimentos, inclusive, muitos deles ONGs, que têm um trabalho importantíssimo, né? Em repensar a região, em repensar as práticas, em repensar as tecnologias, em repensar, né? As relações políticas, inclusive, nesse espaço, né? Você tem instituições públicas importantes, institutos de pesquisa, né? Você tem, quer dizer, uma Embrapa, por exemplo, uma instituição, você tem, né, agora o Instituto de Pesquisa do Semiárido, né, que localiza-se na minha cidade, na cidade que eu nasci, em Campina Grande, que eu acho que tem um papel importante para mostrar, né, a diversidade, quer dizer, a diversidade que é de realidades. Nós temos problemas, nós não estamos no paraíso, né? Nós temos muitos problemas, muitos, né? Mas também nós avançamos muito. Nós não somos mais o Nordeste, não é? Do urubu, da terra gretada, do cacto, não é? Do retirante buchudo com a trouxa na cabeça. Faz tempo que nós não somos mais isso. Nós temos, né, outras leituras do Nordeste, outras coisas, outras abordagens do Nordeste, né, produzido por muita gente, né? Eu acho que seria uma injustiça eu citar um ou outro, né? Quer dizer, é muita gente, né, produzindo verdades sobre a região, né? Porque a gente não tem uma única verdade, quer dizer, as verdades sempre são disputadas, inclusive politicamente, você tem distintas verdades, eu acho, né, por exemplo, um debate sobre a transposição de São Francisco, né? Ali não tem ninguém com a verdade, quer dizer, existem verdades distintas, talvez cada uma toca num aspecto que seja importante, né? Quer dizer, que é importante perceber se o rio vai ser recuperado, se o rio não está sendo, em grande medida, assoreado, destruído, né? Mas, ao mesmo tempo, a importância que vai ter a transposição e, na verdade, o imperativo de ter a transposição, porque se não transpusesse São Francisco, teria que se transpor outro rio, né? Pelo simples fato de que a maior parte da população da região hoje vive em cidades que precisam ser abastecidas e que não é possível você abastecer com carro-pipa uma cidade como Campina Grande, com 400 mil habitantes. Quer dizer, se ocorre um colapso no abastecimento d'água numa cidade como Campina Grande, não tem carro-pipa que consiga abastecer uma cidade como aquela, né? Então, na verdade, a transposição não vai transformar o sertão num paraíso, não vai irrigar todas as terras, isso é um mito, né? Mas vai trazer água para as pessoas, o que é uma coisa fundamental. Durval, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. A TV Caatinga agradece a sua disponibilidade e deseja que as suas obras sejam reconhecidas nacional e internacionalmente para que o Nordeste seja de fato valorizado. Muito obrigada. Obrigado a vocês, queridos. A você que acompanhou Entre um Café e uma Prosa, até o próximo programa e muito obrigada pela audiência. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.